Olá, alunos, tudo bem? Estou aqui para mais uma dica do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e hoje a nossa dica está relacionada com o petróleo. Então, vamos lá saber um pouquinho mais sobre o petróleo. E na nossa dica de hoje, nós vamos falar desse bem tão precioso que é o petróleo. E por que a gente está falando de petróleo? Porque petróleo é um exemplo de uma mistura homogênea. E foi esse o assunto da nossa aula, né? E o que é o petróleo? É importante a gente falar que o petróleo é um recurso natural, ou seja, é obtido na natureza. É um recurso não renovável, a gente não tem como reaproveitar esse recurso, né? E ele é finito, ou seja, pode acabar. Além disso, é um combustível fóssil que é utilizado como fonte de energia. E esse combustível fóssil, ele tem esse nome porque é formado por meio da decomposição de restos de animais e vegetais ao longo de milhões de anos. E como é que o petróleo, né, esse recurso natural, ele se formou? Então, tudo isso começou há milhões de anos, né, com os zooplânctons e fitoplânctons que existiam lá no oceano. O que são os zooplânctons e fitoplânctons? São animais e vegetais microscópicos marinhos que formaram aí, né, depois de mortos, eles se transformaram na matéria-prima do petróleo. E na segunda imagem, a gente consegue observar bem como que esses restos mortais ficaram depositados, né? Os organismos decompostos ficaram sob várias camadas de sedimentos. Assim, surgiram os hidrocarbonetos que migraram e ficaram retidos em rochas. E é importante a gente salientar que são esses hidrocarbonetos que surgiram que vão originar o petróleo, né? Originando o petróleo e o gás natural que se acumularam ao longo dos anos. É importante a gente falar que não é que todos esses restos mortais não são apenas de zooplânctons e fitoplânctons, mas também de outros organismos que viveram há milhões de anos, né? E tudo isso ocorreu sob o aumento de pressão e temperatura ao longo dos anos. E agora eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre o petróleo, né? A primeira curiosidade está relacionada com a origem da palavra, que vem do grego, que significa petros, e do latim, que significa oleum, né? Então a palavra petróleo significa, portanto, óleo de pedra. A nossa próxima curiosidade está relacionada com o primeiro poço, que foi construído pelos chineses no ano de 347 a.C. E há muito tempo já se conhece o petróleo, né? Já se vem utilizando os recursos do petróleo, né? O petróleo é um velho conhecido da humanidade. O pis que nós utilizamos para construir nosso asfalto hoje, por exemplo, chegou a ser usado na Mesopotâmia como argamassa de prédio. E reza a lenda que foi utilizado por Noé para selar a arca. A outra curiosidade está relacionada com o maior produtor do petróleo hoje, né? O maior produtor do mundo é a Arábia Saudita. A indústria petrolífera responde sozinha a 45% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, e 90% das exportações do país. A Arábia Saudita faz exportação aí para o planeta todo, né? A humanidade consome 30 bilhões de barris de petróleo por ano. São muitos barris, né? E apesar dessa grande quantidade, as reservas mundiais de petróleo devem durar no máximo 100 anos. E no caso das reservas brasileiras, é provável que durem apenas 20 anos. E a nossa próxima dica está relacionada com a quantidade de extração, né? Como a gente pode observar, são extraídos 6.000 toneladas de petróleo cru por minuto no mundo. E no nosso país, nós temos essa informação aqui, ó, que a produção brasileira de petróleo é de cerca de 2,55 milhões de barris por dia, sendo 47% desse montante obtido do pré-sal. E o pré-sal é essa região, ó, que está localizada abaixo de uma extensa camada de sal no oceano, e aqui o nosso pré-sal está localizado próximo à nossa costa brasileira.
Certo, gente? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. Sigam lá o @Contraturno Digital. Até a próxima!